Vou tirar um tempinho para conversar, para jogar um conteúdo, pelo menos uma reflexão na internet. Essa reflexão ela está na internet para ser para concordar e discordarem. Não tem problema nenhum. Eu vou conversar sobre um ponto bem sensível da maioria do cristianismo que se conhece, de todas as vertentes religiosas, de todas. O matrimônio, ele não é polêmico. O tema do matrimônio, conforme a gente entende ele não é polêmico porque a gente conversa muito pouco. A gente parte de um pressuposto, de uma definição que nunca foi definida. E sim, ela foi culturalmente aceita, desenvolvida, elaborada, cada linha, cada vertente da fé cristã. Estamos falando só de fé cristã. Tá? Cada vertente da fé cristã aprimorou, melhorou, enfeitou, criou alegoria, simbologia, de acordo com a criatividade. Criatividade. Não de acordo com a fé, nem de acordo com a escritura, com a criatividade. Criatividade essa que às vezes é baseada na fé e nas escrituras. Vai colocando ali, pai, por favor. Cuidado do fio. Mas não existe nenhuma definição. Se a gente for pro Antigo Testamento, a gente vai ver a origem do povo de Deus sendo tirada de uma família em que Jacó teve filhos com 2 mulheres e com as servas de 2 mulheres. E o problema nunca foi ele ter tido 2 mulheres e ter tido filho com as servas das 2 mulheres. Mas sim que ele teve filho com uma mulher que era estrangeira, que era um outro povo. Naquele período, o povo de Deus era o povo de Deus. Outros povos não eram povo de Deus. A salvação não era para um povo que não era o povo de Deus. Isso precisa a gente entender quando a gente vê o Antigo Testamento. A grande mudança do Novo Testamento é a salvação se estender para a humanidade inteira, para todos os povos. Basta ter fé, basta crer em Deus, basta se arrepender, basta se abrir ao Espírito Santo, se abrir a viver de acordo com o Espírito e abandonar automaticamente as coisas da carne. Esta é a evolução da fé cristã, a pedagogia do Pai, que é aprimorada pelo Filho, porque ela não é sobrepujada, não existe nenhum desmerecimento, mas ela é aprimorada pelo Filho e que é aprimorada pelo Espírito Santo. A Bíblia, a revelação, a palavra, ela é uma pedagogia que quem tem entendimento entende, quem tem boa fé entende, e quem não tem ou entendimento ou boa fé não entende, que manipula a palavra para proveito próprio ou por ignorância, ou manipula a palavra ou por proveito próprio ou por ignorância. E uma das questões que a gente usa para para valorizar a fé como aquele clube que você vai, que você quase que tem que pagar uma mensalidade para participar desse clube, e essa mensalidade com certeza beneficia alguém. Uma das coisas que vem no pacote desse clube é você ter um casamento cristão. Aí você tem um casamento cristão. E o que é o casamento cristão? É o que a vertente cristã achou que é um casamento cristão. Tá? O casamento, ele não tem uma definição bíblica, ele tem algumas definições na tradição da igreja, principalmente da igreja católica, porque a igreja protestante, evangélica, a princípio era para se basear na palavra, e a palavra não traz uma definição muito ortodoxa do que seria o casamento. Inclusive Jesus, uma coisa que a gente fala muito pouco, porque tira a ilusão de algumas pessoas, é que Jesus, uma das coisas que ele fala quanto ao casamento, importantíssimo, que a maioria não sabe,
é que no casamento acaba na morte. Até uma verdade bem interessante aqui na Igreja Católica, a gente ouve bastante, é que é o até que a morte vos separe. Porque realmente a morte vai te separar de um cônjuge. Você vai viver em comunhão profunda, e não tem como ser mais profunda, com todos os outros irmãos no céu. Então tu vai ter um casamento, não é que tu vai deixar de ter um casamento quando for para o céu, mas você vai casar com todos os outros teus irmãos que estiverem lá, tá? Aí com a pureza do teu pensamento, você vai entender que você não vai casar da mesma forma que você casou na terra. É um casamento em que você tinha que ter o sexo como a consumação do teu casamento. Não, no céu não vai mais ter sexo, não vai mais ter, vão ter prazeres muito mais plenos e profundos do que o mero sexo, do que o mero prazer orgânico, né, físico, carnal do sexo. Ah, mas eu não consigo compreender isso. Então você nunca foi batizado no Espírito Santo. Você nunca recebeu a graça do Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Se você tivesse um encontro profundo com o Espírito Santo, o encontro da graça, o encontro com o amor de Deus substancial através do batismo do Espírito Santo, você deve ter batizado só com a água. Você deve viver, você vive muito bem batizado só com a água. Um batismo de arrependimento, um batismo da consciência, um batismo da cabeça, um batismo em que você percebe os erros que cometeu, um batismo em que a lei fica clara na tua cabeça, o entendimento por que devemos fazer o certo e deixar de fazer o errado. Esse é o batismo de João Batista. Só que o João Batista avisa que vai ter um batismo com fogo e que vai ser inaugurado, a palavra certa, inaugurado por aquele que ele não era digno de desatar as sandálias, que seria Jesus, que batizaria todos no Espírito Santo. E esse batismo seria pleno no dia de Pentecostes. Esse presente é para ser dado quando Jesus fosse embora, para se inaugurar a terceira e última pedagogia do Pai, que é a pedagogia da graça, que é a pedagogia da efusão do Espírito Santo. É a pedagogia que vai selar todo mundo com o endereço do céu. Vai selar. Você pode ter uma carta muito bonita. O batismo da água, ele faz a carta estar pronta, o remetente, o destinatário, tudo certinho. Mas ela não sai do lugar sem o selo. O selo é o Espírito Santo. O selo é a graça. O selo é que te permite chegar até o céu, ser postado e chegar até o céu. Quando te colocarem no caixão, vão estar postando você. Lá é o correio. Se você tiver selado, você chega no céu. Se você tiver somente com remetente, destinatário, com o batismo da água, você vai ficar muito próximo do céu. Mas vai ter que ser selado. Nem que você seja selado no momento que você se encontra com Jesus e aceita a graça do Espírito Santo para poder entrar no céu. Mas em algum momento você vai ter que ser selado. Sem selo não vai entrar no céu. Quero deixar essa reflexão polêmica, e eu não estou com as escrituras em mãos, eu não estou com nenhum conteúdo, nenhuma citação, é um bate-papo. E eu gostaria que ouvir quem discorda, porque a gente aprende muito quando ouve aquele que discorda. E eu gostaria até ver se tem algum argumento que faça com que eu pense diferente. Mas não é para criar distâncias. A conversa é para que nós nos aproximemos e a gente perceba que a graça é uma coisa acessível a todos, e que as fórmulas, os formatos, eles às vezes são excludentes. E Jesus nunca foi excludente. Jesus, ele nos revelou, o nosso mestre, aquele que é discípulo de Jesus, o nosso mestre, ele nos revelou que tem uma graça acessível a todos, que tem fé,
que são legítimos, autênticos e estão dispostos a viver o amor. Ó, o amor. Isso é amor, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.